Olá! Iniciamos hoje uma análise focada nas novidades recentes da Autodesk para a infraestrutura civil. A gente vai usar informações que a equipe de produto compartilhou agora em janeiro de 2025, né? Isso mesmo, o objetivo é extrair o essencial, o que está vindo por aí para o Civil 3D, para análise de drenagem, essas ferramentas-chave. Legal. Então vamos nos aprofundar nas betas que saíram, o que aprenderam nos eventos com usuários. Exato. E também olhar para as direções futuras, né? Como, por exemplo, a tal da modelagem paramétrica que estão pesquisando. Perfeito. Vamos começar então pelas versões beta. O Civil 3D Washington Beta 2 está disponível. Ele melhora coisas da Beta 1, que já tinha um novo visualizador de modelos, drafts espaciais de superfície, mais insights, novidades no Dynamo. E uma adição bem interessante na Beta 2 é o suporte ao EPAS WMM para bacias hidrográficas. Isso é importante. Quer dizer que dá para fazer mais análise dentro do próprio Civil 3D, né? Exatamente. Integra coisas que antes muitas vezes precisavam de outro software. E tem mais, olha só. A Beta 3 da análise de drenagem, o Drainage Analysis, também saiu. É? Só que agora ela precisa da Washington Beta 2 instalada. Existe essa dependência. Entendi. E o que essa Beta 3 da drenagem traz de novo? O foco dela é mais em usabilidade, sabe? Melhorar como você vê as propriedades, facilitar o acesso aos comandos ali na faixa de opções. Eles também melhoraram as conexões entre canais e bacias. O pessoal tá gostando, o feedback tá sendo positivo. Colas no feedback? Teve aquele evento Inside the Factory, o ITF, né, em Toronto. Sim, e foi interessante porque foi o primeiro lá no escritório novo de Toronto, com equipes de desenvolvimento novas também. E parece que todos os participantes eram estreantes no ITF, né? Nunca tinham ido antes. Ovo sobre as ferramentas. O retorno geral foi muito bom. E o que mais chamou a atenção lá? Olha, a funcionalidade das superfícies draft parciais foi um destaque. Aquela ideia de carregar só uma parte da superfície para deixar o modelo mais leve. Sei. Aí o pessoal já começou a pedir para estender isso para outras coisas, tipo redes de tubulação, por exemplo. Imagina que bom seria. Nossa, faz sentido. E teve mais coisa? Sim, discutiram bastante sobre levar alguns fluxos de trabalho do Civil 3D lá para o AutoCAD Web. Para o ambiente web? Parece que a plataforma web está chegando num ponto de maturidade que permite pensar nisso, sabe? Interessante. Isso me leva a um ponto que você mencionou antes. A modelagem paramétrica. Isso gerou bastante conversa, né? Gerou, sim. Bastante entusiasmo, na verdade. A ideia é introduzir conceitos paramétricos no Civil 3D. Tá, mas o que isso significa na prática? Assim, pro dia a dia do projetista. Pensa em duas frentes principais. Primeiro, o conteúdo paramétrico. Imagina criar tipo uma única boca de lobo que se ajusta sozinha a diferentes tamanhos, materiais. Em vez de ter aquele catálogo gigante com 1000 variações, né? Entendi. Uma biblioteca mais inteligente. Exato. E a outra frente são os componentes rodoviários paramétricos, para eixos, corredores, tornar tudo mais dinâmico e adaptável. Nossa, isso parece revolucionário quase. Muda o jeito de criar o projeto. É uma área de pesquisa bem forte para eles esse ano. Tem um potencial enorme para simplificar a criação e principalmente a modificação dos projetos. Faz sentido. Menos retrabalho, talvez. Com certeza. Imagina não ter que ficar procurando e trocando blocos específicos toda hora. Realmente. E para quem quer se envolver mais, acompanhar de perto, além dos ITFs que vão acontecer... Ah, sim, já tem outros agendados, né? Drenagem em junho, modelagem paramétrica em novembro, captura de realidade em outubro. Isso. Mas parece que tem uma novidade para ter feedback mais constante, né? Tem sim. Eles estão estruturando umas demos bissemanais das equipes de desenvolvimento. Ah, que legal! Como funciona isso? A ideia é ter um contato mais direto e frequente. Clientes específicos podem ver o que as equipes estão fazendo, dar opinião mais cedo no processo. Um ciclo mais curto de feedback. Isso, para times específicos, como de análise de drenagem, por exemplo. E falando neles, o time de análise de drenagem mostrou coisas novas nessas demos recentes, não foi? Mostraram sim. Vimos novos comandos aparecendo na interface para lagoas, underground storage e canais. Comandos próprios para eles. Com interface dedicada. Mostraram também como criar feature lines dinâmicas a partir das lagoas. Sabe aquelas linhas 3D com elevação?
Claro, fundamentais no Civil 3D. E também como criar os canais a partir dessas feature lines. Você define a seção, por enquanto, trapezoidal e conecta em nós, tipo estruturas, lagoas, para poder analisar o fluxo. Bacana. E teve mais atualização nessa área? Bacias, armazenamento? Teve sim. Nas bacias hidrográficas mostraram uma aba nova Runoff para configurar o cálculo do escoamento. Dá para escolher métodos conhecidos como EPA-SWM, Santa Bárbara. Integrando mais opções de cálculo. Isso. E para o armazenamento subterrâneo, demonstraram como criar a partir de polilinhas e como conectar as tubulações. Deram bastante atenção em como o sistema lida com as elevações para garantir que tudo funcione direitinho na análise. Certo. E olhando para o futuro dessa ferramenta de análise de drenagem, o que mais está vindo por aí? Um foco grande é no gerenciamento das chuvas de projeto. Deixar isso mais robusto. Como assim? O plano é permitir rodar a análise para vários eventos de chuva de uma vez só, sabe? Diferentes tempos de retorno, por exemplo. Isso ajuda muito na comparação. Com certeza. E também criar bibliotecas de chuvas que possam ser compartilhadas. No começo, salvas localmente, mas a ideia é evoluir. Suportar diferentes tipos de chuva. Um evento específico que aconteceu, ou distribuições estatísticas como as do SCS, curvas IDF, NOAA. Mais flexibilidade na definição da chuva. Exato. E para gerenciar tudo isso, estão trabalhando numa interface nova, para você configurar os eventos e depois analisar os resultados filtrando por cada tempestade. Bem completo, então, juntando tudo isso que a gente conversou. Qual a sensação que fica? Olha, fica claro que o ritmo de desenvolvimento está acelerado, né? Sim, parece que sim. E com uma ênfase muito grande no feedback do usuário, seja pelas betas, pelos eventos como ETF, ou agora com essas demos mais frequentes. Essa conexão com o usuário parece ser central. E o ponto que eu acho mais fascinante é essa convergência que está se formando. Convergência em que sentido? De ter ferramentas de análise, como essa de drenagem, cada vez mais integradas no ambiente de projeto do Civil 3D, e ao mesmo tempo, essa exploração séria da modelagem paramétrica. Isso pode, de verdade, mudar a forma como a gente pensa e faz projeto de infraestrutura. É verdade. Isso até levanta uma questão interessante para a gente refletir, né? Qual? Com esses avanços, modelagem paramétrica ficando mais forte, ferramentas de análise mais integradas. Como você acha que a própria definição do que é um fluxo de trabalho de projeto civil pode mudar num futuro próximo? Nossa, é uma pergunta e tanto. É um excelente ponto para a gente continuar pensando sobre isso. Com certeza. Sem dúvida. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise das novidades da Autodesk